Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do programa Causos da Vida. Hoje nós vamos contar causos dos tempos de escola. Nós estamos aqui em 4 pessoas, eu, a Carol Simão, que você já está até cansado de ouvir a voz dela aí, mas temos 2 presenças muito legais aqui, a Safira está com a gente mais uma vez e o Chico Gabriel, sim, o nosso editor-chefe aqui, está aqui com a gente. Tudo bem com vocês, Safira? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Carol e Chico. Oi pra quem tá ouvindo a gente. E aí, tudo bem? Nossa, que alegria estar aqui de novo. Eu não estou cansado de ouvir a sua voz não, viu, Carol? E olha que eu edito bastante você falando. Pois é, ó. Obrigada, Chico. Nada, de nada. Ele até tem uns recortezinhos pra ficar ouvindo enquanto... Não, ó. A esposa dele tá com o Colocar de alarme, né, de celular, né? Bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Tipo isso. A Carol podia gravar aqueles horários que o Silvio Santos tinha no relógio deles, né? Nossa! É o almoço. É. Tem aquela história de que se você quer continuar amando uma música, nunca deixe ela como despertador do seu celular, né? Você passa a odiá-la. É verdade, eles tinham Pura Elise no Caminhão do Gás, na época que eu tava em Jundiaí. Na época não, tem até o interior, tem até hoje. Eu não sei se por aí tem ainda. Eu que saí do interior, né? Uma música clássica, linda, bonita, só que você não tem como desassociar do Caminhão de Gás mais. Antes era associado ao Richard Clayderman, né? Agora é associado ao Caminhão de Gás. Pois é. Cara, Richard Clayderman eu achei que era um conhecido só de quem tinha gente que tinha aulas de piano em casa. Mas pelo jeito não, né? Todo mundo sabe quem é o Richard Clayderman. Assim, tem uma época em que casamento... Se tinha piano, era Richard Clayderman. Se tinha um sax, era o Kenny G. Né? Então, era isso. Então, todo mundo, de uma certa forma, conhecia. Não, vamos dar as regras do jogo, tá bom? Primeiro, assim, esse episódio, ele não tem nada de literário, tá? Você tá dentro do Ictus Podcast, se você quiser. Tem programas e programas aí no universo literário. Tudo lá em ictus.com.br. Mas a gente tem de vez em quando, e é bem de vez em quando mesmo, esse programa Causos da Vida, que é um programa pra gente contar causos. É um programa pra dar uma desanuviada na cabeça, é um programa pra dar risada. A gente tá vivendo já muitos e muitos meses uma realidade aí, um contexto de pandemia. Notícia ruim atrás de notícia pior, sabe? Eu não tenho visto muita gente falar de coisas divertidas e eu acho que a gente precisa dar uma equilibrada. Então a gente pensou na ideia de ter um programa pra gente dar risada, pra gente lembrar das épocas nossas de escola, que é o tema que a gente acabou escolhendo. Dado que a gente vai mexer em alguns vesperos, e eu já tô ligado disso, e dado que o mundo tá muito mimizento, a gente combinou uma regra aqui de que a gente vai, sempre que possível, e eu espero que seja sempre mesmo... preservar a identidade das pessoas. Então saiba que se o seu nome apareceu aqui foi mero acaso, tá? Como diz aquela cena dos filmes, né? Todos os fatos aqui, se aconteceu alguma similaridade com a realidade, foi puro acaso, tá bom? O Chico até tava brincando aí que vai usar outros nomes aí, né, Chico? Exato. É só um áudio, tá, pessoal? Não vamos fazer... guerrinha em cima de um negócio que é pra ser divertido, isso aí. Tá bom? A gente só vai dar risada sem nenhum problema. Eu gostei muito da ideia do Chico, que as meninas todas vão chamar Safira, né? Eu espero que a Safira não fique... por aí. Não fique nada e fique à vontade pra usar Thiago, eu vou usar Chico também e talvez eu preserve a Carol, não sei. Ah, tá bom. Depende da história, se tiver 2 meninas, por exemplo, vou ter que usar a Carol. Tá bom, combinado. Cara, e pior que Carol é uma coisa que de vez em quando você esbarrou durante seu período de escola. Você esbarrou com uma Carol, agora a Safira eu duvido. Mas eu duvido que você tenha estudado apenas com uma Carol chamada Carol. Não era Carolina? Não. Era Carolina, Carolina. Então, eu sou Carol apenas. Carol com K? Não. Não.
Eu já vou abrir uma besteira. Eu já tô usando nomes normais aqui. Essa aconteceu agora, assim. A gente estudou na faculdade com... Agora, né? Então, isso que eu ia falar agora, porque parece que foi ontem, né? Semana passada. A história aconteceu agora. Ah, tá. Eu tô contextualizando pra entrar na história. Entendi. Assim, não tem graça nenhuma, tá? É só pra dar uma aquecidinha. A gente estudou com um menino na faculdade, chamava Danilo Conde. E a gente tem uma lista de WhatsApp com ele e outros amigos da faculdade até hoje. Tem o quê? Menos de um mês, por isso que eu falei que foi agora. Um dos caras dessa lista falou, olha, a gente já tá na vanguarda aqui. Enquanto o mundo tá falando da Carol com K, a gente na época da faculdade já tinha o Danilo com D. Aí, trocadilho, aquele gapzinho até a pessoa entender e dar risada. Eu até dei uma forçadinha aqui, porque eu li e eu falei, Danilo Conde. Eu falei, mas qual é a graça? Aí eu, Danilo Conde. Ok. Pronto, já gastei a minha piada ruim, tá bom? Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um parênteses rapidinho. Eu posso trazer causas como professora também? Porque de aluno... com certeza, eu tô esperando muito. Você tá convidada principalmente por causa disso. Exato. Ótimo, muito bom, muito bom. Mas é a Mariazinha e o Chiquinho, tá bom? Porque aí é perigoso. Pra quem não sabe, essa filha é professora, excelente professora. Ela até pode fazer o merchan dela aí para aulas particulares, pra quem quiser. E a gente convidou ela exatamente porque a gente sabe que, como professora, às vezes a gente acaba lidando com certas situações e tem que manter a classe, né? Porque, afinal de contas, você é a autoridade máxima dentro da sala, né? Mas... Nos dois sentidos, manter a classe, né? Nossa, Começou com D e agora tá nesse daí. Pois é, parabéns. Thiago Ibrahim tá perdendo, hein? Thiago, né? Thiago. Acho que é característico. A cota de Thiago. Mas vamos lá, Saf, o que você tem aí pra gente? Cara, enquanto antes da gente gravar, a gente tava falando aí da Marvel, da DC, né? E eu lembrei, eu fui professora de inglês e educação infantil por um tempo. Quando eu comecei a dar aulas, formada em letras, eu comecei com inglês e educação infantil. E eu sempre tive muita camiseta de herói. E eu fui trabalhar numa mesma semana. Eu entrei na segunda-feira no colégio com uma camiseta do Batman. E dei aula pra turma do Infantil 4. As crianças do Infantil 4 têm 4, 5 anos de idade, né? E na outra foi na segunda, na sexta-feira eu apareci com a camiseta do Superman. E na mesma semana passei pelo corredor e aí um dos meninos com 4 anos me chamou para ter uma conversa muito séria. E ele precisou me explicar que não dava pra gente tomar 2 partidos. Então ele começou a me explicar, teacher, existe o bem e o mal. E ele começou a me explicar com 4 anos de idade toda a teoria que cercava entre o Superman e o Batman. E eu tava tentando explicar pra ele que era só uma camiseta. E coincidentemente eu tinha usado as duas na mesma semana. E ele, quando ele foi embora, ele virou pra mim e falou, tudo bem, teacher. Você pode usar o que você quiser, mas você já tá na idade de entender que algumas decisões precisam ser tomadas. E você precisa escolher alguém. Não dá pra ficar em cima do muro. E eu fiquei lá. Toda vez que eu ia entrar no Infantil 4, eu precisava pensar qual era a camiseta que eu estava usando de herói, porque eu sabia que aquela criança de 4 anos entendia muito de super-herói. E ele provavelmente ia me pedir um discurso do porquê eu estava usando aquela camiseta. Por que eu tinha escolhido aquele herói? Porque antes dele me dar o sermão, ele me perguntou por que você usou o Superman na segunda e hoje você tá... O Batman na segunda e hoje você tá usando o Superman. E eu nem tinha prestado atenção e ele começou a me explicar todo o universo em volta desses 2 personagens, a guerra, e que você não pode ficar... Dentro de uma guerra, você precisa tomar uma posição. Não dá pra ficar no centrão. 4 anos de idade. Aí você foi com a camiseta do Deadpool no outro dia, né? Mas criança tem essa percepção, né? É realmente muito incrível, né? Nossa, e não adianta você querer explicar, né? Tipo, ela tá explicando a consciência dela de adulta da situação. Aí uma camiseta. Eu gosto dos 2 heróis, sei lá, qualquer coisa assim. Mas pra criança realmente existe essa disputa. Talvez, não sei em que época foi isso. Talvez seja na época do filme do Batman vs Superman, provavelmente. E aí pra ela tem essa disputa, né? E aí o melhor jeito é entrar na da criança, sabe?
como pai, assim, eu falei, não, tem hora que você tem que estar no mundo dele, porque senão explicar pelo seu mundo fica difícil. E fica chato também. Exato, então. Ele não vai te dar moral, porque pra ele não tem como você usar a camiseta do Batman e a do Superman, sendo que um e o outro tretaram no filme. Não dá. Exato. Mas ele não assistiu o Bolsonaro e o Lula, né? Nossa. Isso! Nossa, era isso que tava na cabeça dele. Não fazia sentido você usar a camiseta do Superman e outra do Batman na mesma semana, que era como se você defendesse dois opostos, Bolsonaro e Lula. É tipo você fazer um post, sei lá, apoiando alguma fala acertada do Lula e depois no dia seguinte fazer um post apoiando alguma coisa acertada do Bolsonaro, sei lá. As pessoas vão falar, o que é isso? Quem é esse imbecil aqui, né? Que não tá na realidade. Exato. Não tem, né? Você não pode. Você vê que as pessoas que se portam assim, elas se portam como crianças de 4 anos. Muito bom, exatamente. É isso aí. A cultura do cancelamento aí. Já começamos com o pé na porta. Nossa. É isso aí, vou voltar no Danilo Gentili. Dá pra votar no Luciano Huck também, né? Tem ele. Excelentes candidatos. Então, já que essa feira começou aí, eu vou trazer aqui uma história. Na verdade, ela não é muito engraçada, foi assim um divisor de águas na minha vida. A gente não vai chorar, não, né? Não. Não é uma lição de moral. Depende aí do que você considera. Enfim, eu sempre estudei em escola pública aqui em São Paulo, na capital. Na verdade, eu estudei até em bons colégios, né, nos bairros onde a gente morava. E quando eu estudei ensino fundamental, eu estudei numa escola do município. Quando eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola estadual. Na minha cabeça, isso, né, ok. Mas é muito diferente, porque você está estudando na escola da prefeitura, então você tem as regras da prefeitura, e depois você está indo para a escola estadual, então você segue outras regras. E, mano, ok, a escola da prefeitura, ela tinha toda uma ordem e tal, era uma escola modelo que eles falavam, enfim. Primeiro dia de aula, ensino médio, escola estadual. Era uma escola com mais de 2.000 alunos. Era muito grande, era uma escola com 3 andares. Os alunos que trocávamos de sala, não os professores. Então, eu me sentia assim, nossa, tô numa escola lá Estados Unidos, sabe? Só que era uma bagunça. Porque às vezes você tava no térreo e você tinha que ir pra sala de física que ficava no último andar, sabe? E você não podia atrasar e tal, tá? Eu sempre fui muito certinha, né? Meio Caxias, né? Nunca cabulei aula, por exemplo. Eu lembro que a professora de educação física falou assim, Carol, vem aqui. Também sempre fui representante de sala, participava do Grêmio. Eu era aquela aluna. Eu era nerdona mesmo. Não era nem nerd, na minha época era CDF. CDF, exatamente. E aí a professora me chamou e falou assim, Carol, como representante de sala, você vai me orientar quem é da sua sala e quem não é. E eu tomei aquela responsabilidade e falei, mano, pode deixar. Olha, conta comigo, professora de educação física. Todo mundo quer ir pra educação física, né? Não importa, principalmente numa sexta-feira, última aula antes de você ir pra casa. E aí a professora abriu a porta do ginásio e eu só fui apontando. Ele não é, ela não é. Nossa, que chato. Muito chata, eu sei. Depois reclama que era antissocial. Né? Pois é. E aí fui falando mesmo. Ela não é, não, essa aqui também nunca vi, professora. Assim, foi uma galera. E a professora falou, ó, todo mundo sai da quadra, papapi, papapá. Eu linda e bela, né, lá. Ok. Vou para a minha educação física, né? Chegou 2 meninas que eu nunca tinha visto na minha vida. Cada uma tinha 1,80 m. Eu, pra quem não sabe, tenho 1,65 m. Não sou ali baixinha. Cada uma colocou assim a mão no ombro meu. Falou, vamos conversar. Eu já olhei assim pra minha irmã. Nossa, gelada. Falei, eu vou morrer. E aí elas chegaram e falaram assim, você nunca estudou em escola do estado, né? Eu falei, não. Estudava na escola da prefeitura. Já tremendo, assim. Hoje é a primeira semana de aula. Então deixa eu te falar uma coisa. Só porque é sua primeira semana e você não fazia parte aqui do movimento, a gente não vai te dar uma lição, tá? Mas que fique aí de lição pra você. Cagueta morre cedo. Foi desse jeito. Eu olhei assim,
fiquei quietinha. Nunca mais. Nos 3 anos que eu estudei naquele colégio, eu nunca mais abri minha boca. Eu aprendi a lição cedo. Não sei por que professor dá uma dessa. Porque claro que o professor sabe disso, né? Ele joga a pessoa na fogueira com uma facilidade. Gente, e aí eu lembro que em outras situações, outras professoras falavam assim, não, vocês têm que falar, vocês têm que acusar quem tá errado, senão todo mundo vai sofrer penitência. E aí um dia eu falei pra ela, professora, eu não vou abrir minha boca, porque você, teoricamente, tem poder de me proteger aqui dentro do colégio, e olha lá. E da porta da rua pra fora? Quem que me protege até chegar em casa? E assim... Sabe o que te salvou, Carol? O quê? Porque você é menina. Pois é. Exato. Pois é. Mas assim, eu lembro que eu fiquei... Nunca mais, gente. Nunca mais. Nem representante de sala eu quis ser mais. Por causa dessas coisas, sabe? Eu nunca fui melhor aluno de classe, assim. Assim não, na verdade, em alguma época eu fui na minha vida. Mas assim, por exemplo, em português, eu tinha uma época... que eu era muito bom porque eu gostava muito de escrever. Por exemplo, eu tinha uma época na escola que as meninas estavam na época de namoro, tipo 5ª série, 6ª ali, né? Aí eu era muito bom de escrever cartas românticas, né? E aí, o que as meninas faziam? Elas pegavam, pediam pra eu escrever cartas pros namorados delas. Tipo, escreve uma carta pro meu namorado assim, tal, né? Tal. Porque daí eu escrevia, ela transcrevia, né, com a letra e mandava. Ou nem era namorado, às vezes é um menino que ela gostava, queria se declarar, essas coisas. E eu escrevia muito bem. Até porque, por ser crente, usava as palavras que normalmente as pessoas não conheciam. Então eu parecia um poeta, sabe? Eu escrevi uma coisa assim, tipo, é como um rio que leva de rondão a saudade, esse cântico de paixão, sabe, umas coisas muito bregas assim, mas que funcionava, né? E eu escrevia isso, mas eu não ia poder copiar a matéria, então as meninas escreviam, então ficavam com o meu caderno para elas copiar a matéria para mim, enquanto eu escrevia as cartinhas românticas pros apaixonadinhos dela lá, né, pros casinhos delas. Uma vez, inclusive, eu recebi uma carta de uma menina que eu havia escrito, porque assim, o que acontecia? Havia uma troca dessas cartas, porque eu escrevia para uma, mas de uma ia para outra, era tipo, né, elas repassavam os textos assim, né, e um dia, depois de rodar um pouquinho, essa carta chegou para mim, aí tinha uma menina, sei lá, que tava meio que gostava de mim, alguma coisa, e mandou meio anonimamente, eu falei, que legal, bonita carta, eu escrevi. E era cheio dessas assim. Você guardava isso em papel de carta, não? Não, eu escrevia papel de coisa, né? Não, que na época da escola as meninas colecionavam papel de carta. Nossa, era tão legal. Provavelmente elas mandavam no papel de carta. Eu fazia o rascunho, né, no caderno. E elas transpassavam papel de carta. Tinha, né, aquelas pastas, né, de papel de carta. Nossa. Isso. Você já teve isso, Carol? Já, eu tive isso. Eu só não tinha tipo de banda porque eu não ouvia, mas eu tinha amigas que tinham os cadernos do Backstreet Boys e das Chiquititas e, nossa, vivi toda essa fase, gente. Era Sandy Júnior, citava a música de Sandy Júnior. Vocês são tudo novo demais. Essas então, coisas ela falou Backstreet Boys, eu lembrei de New Kids on the Block, que é mais lá atrás. Então. Né? Nossa. Eu sou dessa época aí. Nossa, minha irmã tinha os discos dele. Meu Deus do céu, eu ouvia até furar o disco. E era disco mesmo, vinil na época, né? Não tinha CD ainda. Você sabe que uma vez, falando em Backstreet Boys, tipo, não conhecia, era banda de menina nisso, né? Vamos dizer. Que era pra menina ouvir. Mas você tinha irmã, não? Não tinha. Então, aí que é o negócio. Não tinha, não tem até hoje. Né? A exaustão pelo ouvido dela, né? Então, mas aí eu lembro uma vez que tinha uma menina que gostava de mim, sabe aquele lugar que eu tava indo? E ela me viu passando em frente à casa dela. Aí eu vi que ela saiu atrás e foi indo atrás de mim. Eu falei, droga, essa menina vai vir atrás de mim. Aí, e eu queria sair fora ali, né? Aí eu entrei na casa de uma irmã lá da igreja, que era caminho do mercado também. Falei, vou me desvencilhar. Aí só que essa menina também conhecia a irmã da igreja, né? E ela entrou. Só que a hora que eu vi que ela, tipo, parou no portão, eu perguntei pra irmã, a Safira tá aí? Aí ela falou, ela tá lá no quarto dela, Chico, vai lá, né? Aí eu fui lá e aí você via a parede da menina assim, cheio de pôster assim do Backstreet Boys e individuais. Você ia falar que era cheio foto do Chico. Não, aí Deus me livre, aí eu tava enrolado mesmo. Mas não é. Então um monte de Backstreet Boys assim nas paredes e tudo e tal, né? Aí eu falei, legal. Aí ela começou a me explicar, começou a passar, ela tinha fitas e começou a passar no videocassete trechos das músicas, explicando a história de cada um, falando quem era quem, qual era a personalidade de quê, mostrando as revistas
revista que ela tinha. Ou seja, ela me deu uma aula de Backstreet Boys, enquanto a outra menina tava lá tomando café e eu esperando ela sair pra eu ir embora também, né? Aí eu falei, não sei qual situação que eu me coloquei. Pulei da frigideira pro fogo diretamente. Né? Aí você saiu de lá e abriu o fã-clube de Jaú. Mas saí muito conhecedor do Backstreet Boys. Embora recentemente eu andei ouvindo umas coisas, eu falei, pô, era legal, né? É que era uma menina, né? Mas, poxa, era legal. Os caras tinham umas... Tinha umas músicas muito bacanas. Nessa de ficar copiando textos, eu tenho uma história boa que eu lembrei agora. Eu acho que devia ser 7ª, 8ª série. Eu era campeão de perder data, né? Eu estudei em SESI, né? Então era esse esquema que a Carol falou. Escola com 700 mil pessoas, um monte de andar e tal. Cansei de viver situações do tipo... você fez a lição de ciências? Nossa, tinha lição de ciências. Era nesse naipe. Isso quando não era prova, né? Porque hoje tem prova. Hoje tem prova. Meu Deus, meu coração acelerava desesperado. E numa dessas, tinha um dia que ia ter um trabalho de história. Só que não era tipo o trabalho que você entregava ao professor. Você tinha que ter feito o trabalho no seu caderno. E aí o professor passava de carteira em carteira, vendo se você fez no caderno, e ele anotava lá na pasta dele se a pessoa fez ou não. E óbvio que eu... Não é que eu não fiz porque fiquei com preguiça. Eu não fiz porque eu não anotei que tinha que fazer. Super irresponsável. Tava conversando, né? Não, então. Aí chegou no dia... Putz, tinha trabalho de história pra hoje. É o professor Marcão. Esse não tem problema eu falar o nome. E aí fica naquela, né? Descobri tarde demais, não dava tempo nem de copiar do amiguinho mais, sabe? Eu acho que eu descobri, o professor começou a falar, vamos ver o trabalho de história. Aí eu sentava, sei lá, na segunda linha, meio perto do fundo, assim. E aí ele começou na primeira linha de carteiras, assim, na primeira, a segunda, deixa eu ver o trabalho. Aí a pessoa entregava o caderno, ele pegava o caderno, olhava, anotava se fez ou não. E eu, assim, desesperado, né? Desesperado. Porque, putz, cara, ferrou. E aí eu lembro que do meu lado esquerdo, ele começou na fila da minha direita, né? Eu era a segunda da direita pra esquerda. Do meu lado esquerdo, sentava o meu amigo Chico Gabriel. E aí eu falei, Chico, me dá o seu caderno. Você tá louco? Não, o professor não tá... Ele só tá vendo se fez, né? Não, porque depois que ele passar no meu... depois que ele passar em você, ele vai passar no meu. Eu falei, não, mas olha, ele não tá marcando os cadernos, ele tá anotando na ficha dele, né? Ele vai olhar só, já vai ter passado a outra fila inteira, ele não vai nem perceber que é o mesmo. E aí ficou aquela negociação que tinha que ser resolvida rápido, nossa, né? Porque segundos. O professor tava avançando. Poucos segundos, né? Poucos segundos. Aí a hora que ele entrou no primeiro da minha fila, assim, eu convenci o meu amigo Chico. Obrigado, Chico. Você tá ouvindo isso? Aí ele me entregou o caderno. E aí o professor vinha, olhava, sei lá, gastava 10, 15 segundos, virava as páginas, ok. Eu controlando aquela ansiedade, na época eu ficava tremendo tudo, quando eu ficava nervoso. Entreguei pra ele, ele pegou o caderno, só que aí ele fez um negócio que ele não tinha feito com nenhum aluno, né? Ele abriu, aí ele começou a ler em voz alta, aí ele elogiou. Não, mas assim, ele deu uma atenção pro meu trabalho, que eu falei, meu Deus do céu, ferrei com o Chico, né? Tipo, é impossível ele pegar o mesmo caderno daqui a pouco e não perceber que era mesmo. E o meu amigo naquela, e agora, né? O que eu faço? E aí, ele ficou. Putz, aí se apela até pra Deus, sabe, né? Tá até vergonha, mas... Aí ele leu, elogiou, falou que olha, que o trabalho que foi muito bom, que não sei o que, leu umas partes que ele achou boa e seguiu. E aí ele mudou pra fila do meu amigo. Aí que eu tava tenso, né? Aí ele foi, passou o primeiro aluno, passou o segundo, passou o terceiro, ele era tipo o quinto, sexto da linha, assim. Aí ele parou. Ele falou, não, esse negócio tá demorando muito, vamos começar a aula. E foi dar aula e não viu o resto dos alunos. Então ele nem chegou no seu amigo, nem chegou no Chico. Não chegou no meu amigo. Nossa. E aí, ok. E aí, não sei se depois ele perguntou quem fez, levantou a mão e só anotou, sabe? Putz, cara, mas foi um dos dias mais tensos da minha vida. Ai, senhor. Eu tinha um professor, inclusive eu posso falar o nome também, que era o professor Gibim. Ele era professor de matemática. Ele era muito maluco, aquele professor, na verdade, né? Eu chegava assim, por exemplo, ele dava a prova,
Aí, surpresa, né? Chegava, hoje é dia, vamos fazer prova hoje. Aí todo mundo ficava desesperado, porque não tinha avisado, ninguém tinha estudado, porque, né? Crianças de quinta série acham... pensam que precisa estudar para fazer uma prova de matemática, né? Como se fosse aprender de ontem para hoje tudo que não aprendeu em 6 meses. E aí eu chegava, vamos fazer prova, tá? Aí todo mundo naquele desespero e tal. Aí ele fazia a prova, aí ele pedia para todo mundo entregar. Todo mundo entregou a prova? Ninguém se manifestava que não tinha entregue, então beleza, todo mundo entregou, né? Aí ele pegava a prova assim, rasgava tudo, aquele camalhaço de folhas assim, rasgava tudo, jogava no isso. Eu não vou corrigir isso aqui não, há muito trabalho. Não, aí o pessoal ficava maluco com ele, né? Porque tipo, não, era só pra saber se eles estavam dispostos a fazer uma prova. Não sabia nem se estava certo, se estava errado. Ele rasgava tudo, jogava assim. Aí vamos fazer matéria, então vamos aprender, sei lá. Quantas vezes a classe estava em silêncio, assim, tipo, todo mundo atento, né, na matéria, escrevendo, fazendo os cálculos ali. E tinha aqueles armários de ferro na escola, né? Uhum. Aí ele chegava no armário, assim, aquela classe em silêncio, ele dava aquele tapa no armário. E, pá, assim, você achava que o armário tinha caído, todo mundo pulava da cadeira. Esse era o professor de matemática. A gente chega a um momento que a gente perde a sanidade, cara. Você ser professor, chega um momento que não resta sanidade. Aí você começa a fazer esse tipo de coisa. Eu não tô tanto tempo dando aula, mas tem dia que eu falo, cara, até tava brincando com os meus alunos, porque eu tô online, né? E esse tempo de online, meu Deus do céu, cara, é choro e ranger de dente, assim. Você, ensino médio, bicho, a galera não liga a câmera, a galera não interage, Malemar manda no chat, você fica falando com a parede. E aí eu desenvolvi o seguinte, meu pai me deu muitos nomes, né? Porque eu tenho nome de princesa, meu nome é gigante. Então cada nome vira uma personalidade minha. Eu dou aula, eu pergunto, eu respondo, eu mudo o tom de voz. Eu falei que até o final desse período de aula online eu vou ficar igualzinho fragmentado, porque eu vou ter uma personalidade para cada nome. Cara, eu vou sair fragmentado, porque eles não respondem. Aí eu falei, até o final dessa pandemia, cara, a sanidade já não vai restar. Então eu vou voltar pra escola tendo aquele estique de puxar o olho, assim, de... tá fazendo queijo. Meu Deus. Assim, professores, eu tive vários, assim, né, obviamente, no longo da minha vida. E teve aqueles professores que eu amava porque eram, tipo, para mim eram os melhores professores do mundo, porque eram legais, porque tal, tratava bem, ou porque a gente podia fazer o que quisesse na classe, por isso que eu gostava do professor. E tem aqueles que eu odiava, realmente odiava muito, porque eram os professores que exigiam demais. Tinha uma professora de português, o bordão dela era, eu quero ensinar para vocês tudo o que eu puder, porque o Estado não quer que eu ensine vocês. É isso que ela falava. E ela pegava coisas assim de verbo, e ela enchia a lousa e fazia um monte de coisa. Nossa, gente, ela fazia... E assim, todo mundo odiava ela, por causa do tanto de matéria que ela colocava pra gente, do tanto que ela esforçava a gente, né? Mas hoje é uma das professoras que eu agradeço muito. Então, muita coisa que eu aprendi, no caso de português, que ela era uma professora de português, foi muito devido a ela, assim. Eu agradeço muito a ela. Eu até encontrei ela esses tempos atrás, tipo, acho que o ano passado. Aí eu vi ela na rua, assim, mas dá aquele medinho ainda, a gente tem que ficar com medo, né? 30 anos depois? Eu tenho 40 anos de idade, com filho já, e tenho medo da minha ex-professora ainda, mas é estranho isso. Mas é uma... Vai que ela descobre que a sua nota estava errada e você tem que voltar para fazer uma... Sala de aula. Exato. Mas sabe que eu encontrei uma diretora da escola minha, que ela, a dona Inês, eu vou falar o nome dela também, eu acho que ela já morreu. Aí eu encontrei ela, aí eu falei, olá, dona Inês, tudo bom? Lembra de mim? Que é receoso também, né? Porque ela era diretora, ela era bem malvada. Malvadas pra mim, né? Aí ela falou assim, eu estudei na escola tal e a senhora foi diretora lá. Ah, sim, eu fui diretora, mas eu não lembro de você, não. Ah, eu estudei com a professora não sei o que lá, classe de ano de tal. Ah, não, você deve ter sido aluno bom. Aluno bom a gente nunca lembra. Mas é muito isso, assim.
eu era bonzinho, acho que eu nunca fui pra diretoria. Meu irmão, ele batia carteirinha lá, meu. Toda semana ele ia. Minha mãe tinha que ir toda semana assinar o livro negro na escola. Porque meu irmão chama Lucas e tinha um outro amigo dele que também chamava Lucas. Aí eram os dois. Aí ia lá, o Lucas bateu não sei em quem. Aí minha mãe ia dar bronca em casa. Mas o que você fez? Porque o Lucas falou pra eu bater. O outro Lucas. Aí, cara, era terrível. E a professora não, a diretora chamava ele de Virges. Minha mãe falava, olha, a diretora de Virges, ela adora o Lucas. Mas, cara, ela tá sempre lá com ela, porque o Lucas é muito carismático, né? Eu era uma aluna que batia cartão na coordenação, porque eu era muito questionadora, cara. E eu sou até hoje, assim, né? Eu sou muito questionadora. Aí teve um dia, desculpa, galera de exatas, eu nunca entendi. E eu nunca entendi a função das exatas na escola. Porque, você usa matemática no cotidiano, mas não é a matemática que me dava no ensino médio do colégio que eu estudava. Que tá fazendo sentido nenhum. Eu não sabia, eu não entendia, não passava... Não tinha, pra quê? Qual a funcionalidade, né? E aí teve uma aula do ensino médio e eu não lembro absolutamente nada das aulas de física, mas essa aula eu lembro que eu questionei porque eu já estava cansada de tirar nota vermelha, de não entender absolutamente nada daquela disciplina. E eu lembro que eu perguntei assim pro professor, que ele botou lá na lousa, vamos fazer uma conta aqui de polia ideal. Aí eu levantei a mão, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu tinha várias, na verdade, né? Eu estava no 2º ano do ensino médio, eu tinha dúvidas desde o 9º ano. Aí eu falei para ele assim, professor, a minha dúvida é a seguinte. Por que a gente tem que estudar a polia ideal e a gente não estuda a polia real, né? Real e tal. Ele falou assim, não, porque a polia real é impossível. Tem que desprezar o atrito, né? Não dá pra desprezar o atrito. Então eu falei, mas se a polia real, ela é impossível da gente estudar, porque ele foi explicar que era uma coisa muito difícil pra gente que tava no ensino médio, quase impossível de ser estudada. Por que a gente inventa uma polia do nada? Enfia aqui no ensino médio e bota a galera pra ficar se matando, pra fazer uma barata que nem existe, porque ela é ideal, porque o que é ideal pra você, professor, não é ideal pra mim. E aí ele falou, Safira, isso aí é discussão... Quem tá falando que é ideal, né? Ele falou, isso aí é discussão que você vai ter com o professor de sociologia, aqui é exatas, né, ciência exata, não sei o que. Eu falei, não, mas até o que é exato pra você não é exato pra mim, porque quem dirá essa polia? Por que a gente inventa uma polia ideal? Aí ele mandou eu conversar com a orientação da escola, porque eu fazia alguns questionamentos que incitava outros alunos, e era uma escola particular, não era uma escola da rede pública, não, era uma escola pra pensar mesmo. E aí a minha coordenadora, ela falou assim, a orientadora, né, falou que era uma coisa que eu tinha pra fazer, que eu tinha que passar no vestibular, eu ia usar no vestibular. Falei, se eu morrer um dia antes do vestibular, então eu desperdicei toda a minha vida até aqui. Ela falou, foi, exatamente. Eu preciso revolucionar a educação. Então hoje, Chico, os meus alunos provavelmente me detestam. Às vezes eu passo algumas coisas pra eles e aí eu pergunto, vocês estão me odiando de quanto, assim, de 10 a 100? Qual é o nível de ódio que vocês estão odiando? Começa no 10 já, né? Não tem de 0 assim. Exato. Eu sei que eles estão me odiando em algum grau. Né? Eles vão te amar um dia. Eu falo isso Depois dos 40, talvez. Pode ser. Mas vai. Ô, Safira, se eu fosse seu professor nessa época, eu ia fazer assim. Então vamos fazer assim, ó. Na prova, todo mundo vai ter a questão com a polia ideal. No caso da Safira, não vai ser a polia ideal. Ela vai ter uma variável a mais, que no caso aí é o atrito, eu acho, né? Então você tem que calcular com o atrito, tá bom? Aí a próxima vez você vai querer vir pra polia ideal de novo. Vou complicar a sua vida, já que você não quer desprezá-la, toma aí o seu atrito. A gente inventa essas coisas dentro da sala, cara. É desesperador. Ô, Saf, se eu te falar que eu nem sei do que você tá falando, porque eu não tive isso na escola. Olha, gente, desse negócio de professor que marca muito a gente, eu tive muitas professoras que eu tenho no coração até hoje e que eu vou levar assim pro resto da vida com muito carinho. Mas você sempre tem aquele professor, né, que você fala assim, meu Deus, a gente não pode odiar as pessoas. Mas se a gente pudesse, eu odiava essa pessoa. Eu lembro que tinha um substituto, que esse colégio, a maioria das minhas histórias de choque cultural foi nesse colégio do ensino médio. A gente estudou as 3 turmas, praticamente a mesma galera. Na escola era a turma A até G, mas a gente sempre caía com a mesma galera, mais ou menos.
E aí eu lembro que o meu primeiro ano eu ia chorando pra escola, porque foi assim um choque de cultura muito grande. E tinha um professor substituto. O nome dele rimava com mel. E todo mundo zoava com ele. Ele era muito baixinho, muito. Ele tinha aproximadamente 1,45 m. Ele... Chico Gabriel, não é? Eu não sou. Deixa quieto. Ele era muito baixinho, ele era vesgo e ele era muito chato. E como professor substituto, ele achava que entendia de todas as matérias. Todas as matérias. Ele chegava dando aula de informática pra gente, sabe? Eram umas coisas assim, tipo, vamos aprender a fazer uma planilha no Excel, só que na lousa, entendeu? Ele não levava a gente pra sala de computação, sabe? Era muito chato. E como eu sempre tive a fama de ser a aluna certinha, e a que fica, e a que não cabula a aula, eu prestava atenção, né? Que ódio. Fazia planilha do Excel na lousa. Fazia. E eu copiava no caderno. Parabéns. Né? Mas quando a gente tava ali no terceiro ano do ensino médio, que você já tá ali mais safo, né? Você já tem um pouco mais de malícia, ou você pelo menos já tá acostumado ali com como são as coisas. A gente continuava não gostando desse professor, ele continuava sendo substituto. E aí um dia, era sexta-feira, a gente estava voltando da educação física e nossa última aula era de inglês. Eu amava a professora de inglês. Eu entendia tudo que a mulher falava. Só que como você imagina, sexta-feira, última aula pós-educação física, subia 5 pessoas para essa aula. A minha turma tinha 45, não é? E assim, eu ia e eu participava. E em época de prova, a sala lotava, né? Porque, né? Enfim. Só que um dia... aprender a matéria agora. É, exato. Só que então, um dia essa professora, ela faltou. A gente não sabia, a gente só soube quando a gente entrou na sala, como eu falei, a gente que mudava de sala. Quando entramos na sala, a sala estava vazia. Opa, a professora de inglês faltou. Aí eu sentei lá na minha carteira, né, com minha turminha ali, éramos em 5, 6, todos do mesmo estilo, né, primeiras carteiras e tal. E aí subiu a inspetora. Olha, a professora de inglês faltou, mas o pote de mel tá aí. Vocês querem que ele suba? Não, não queremos que ele suba, pelo amor de Deus, deixa a gente ir embora, que não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, bom, eu libero vocês, mas tem que ir embora todo mundo. Carol Você ficou. vai embora, Carol? Carol Carol falou, não, eu quero ter aula com o professor Mel. Na hora, todos os olhares em cima de mim. Nesse tempo eu já era mais legalzinha. Eu falei, gente, e se o meu pai me pegar cabulando aula? Como é que vai ser? Meu pai mora aqui perto. Ai, meu Deus. Eu já gelei. Falei, não vou embora. Não vou embora, mas não é porque eu não quero, que eu quero ter aula com pote de mel. Mas é porque eu tenho medo de ir pra casa, não sei o quê. Ah, cagona de tudo. Os meninos me pegaram no colo. E falaram, você vai. Arrastaram pra fora. A escola, ela tinha 2 escadas. Uma que saía da sala dos professores, e aí os professores subiam por essa escada. E a sala da professora de inglês, ela descia, era de frente para outra escada. Você imagina 45 alunos no maior silêncio. Todos adolescentes descendo as escadas sem dar um pio. E aí a inspetora abriu o portão e a gente saiu. E o pote de mel, quando subiu, a sala estava totalmente vazia e tal. Nossa. Mas assim, eu lembro que foi esse momento de tensões na minha vida. Mas foi muito legal. E aí uma outra história de uma outra professora que me marcou muito, que era essa professora que falava, vocês têm que apontar os culpados, que não sei o que, papapi, papapá. Ela era realmente odiada por toda a escola. Ela era uma professora de história muito boa, mas ela não tinha didática nenhuma. Nenhuma. Era horrível as aulas dela, apesar dela ser um ser humano muito bacana. E aí um dia a gente tinha dobradinha. Eu não sei por que fazem isso, gente. Dobradinha de aula de história. Eu amo história, mas era muito puxado, entendeu? E aí, como era dobradinha, a gente não ia sair da sala de aula. Mas a gente via os corredores, todos os outros alunos passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ela falou assim, eu vou no banheiro e já volto. A gente tava no 3º andar e o banheiro dos professores era no térreo. Então a gente sabia que tinha ali uns minutos, né, que ia acontecer o caos.
Ela abriu a porta, saiu, e nessa começou a entrar um monte de aluno, e aí tinha a turma do fundão que começou a sair, aquela zorra, né? Chegou um aluno que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele pegou a garrafa da professora e cuspiu. E eu vi. Nossa. Só que com aquele olhar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa informação? E ele viu que eu vi. E assim, eu já tinha tomado aquele conselho lá no primeiro ano. Eu falei, eu não vou abrir minha boca. Não vou falar nada. Vou ficar na minha. E aí ele chacoalhou assim a garrafa d'água. Ai, até hoje, quando eu lembro disso, me dá um embrulho no estômago. E eu falei, e agora? Minha consciência não ia deixar a professora beber a água com cuspe, né? Aí, e assim, os amigos dele que estudavam do filme comigo, A Cor Púrpura agora. É verdade. E aí eu sei que a sala toda em silêncio, né? Quando a professora entrou, não tinha outros alunos, né? Tal, tava todo mundo ali. Aí eu peguei assim meu caderno e eu escrevi bem grande, assim, com uma caneta vermelha: não beba essa água. Não, eu falei assim, professora, eu tenho uma dúvida, eu posso tirar com a senhora? Aí ela, pode, vem cá, Carol. E aí eu fui na mesa dela e mostrei meu caderno, assim, pra ela. Aí eu, professora, a senhora pode me explicar isso aqui? Só que a mulher não sabia disfarçar. Aí ela, quem foi? Eu falei, não, professora, não faz isso comigo. Depois a gente conversa, só não bebe, tá? Aí ela, não, tudo bem. E aí ela foi e jogou a garrafinha no lixo, né? Só que de verdade eu não sabia quem tinha sido o menino. Eu fiz questão de apagar da minha memória o rosto dele. Mas graças a Deus ela não bebeu água. Agora, se isso já tinha acontecido ou se aconteceu de novo, não sei. Eu sei que eu apalpei. Recado pros professores aí, leve sua garrafinha pro banheiro. Gente, exato, leve. Fique claro pelo isso. Pelo amor de Deus. Não é nem questão de nojo, por épocas de coronavírus, né? A gente tem que se prevenir. Também. Verdade. Por isso. Essas histórias assim do SESI é muito legal, porque é o conceito dessa escola grande, né? Eu lembro nessas de aula de educação física, a gente tinha um dia da semana que tinha... Normalmente eram 3 aulas, o intervalo, que era o recreio, né? Hoje as pessoas acham engraçado falar recreio, mas pra mim era. E aí 2 aulas. E aí a educação física era a última aula de um dia da semana lá. E eu lembro que tinha o recreio, uma aula de ciências e a educação física. E aí, tipo, tem o centro esportivo todo que ficava separado do centro educacional por uma porta só, que era no fim de uma escadaria que levava pro recreio. Então, toda vez que a gente descia pro recreio, a gente via se a porta não tinha sido esquecida, destrancada, porque passava faxineiras lá. E aí, às vezes, estava destrancada. Então, a gente sabia que se descesse as escadas da sala de aula para lá, conseguia acessar o centro esportivo, porque o acesso principal era protegido, porque eles, obviamente, não deixavam os alunos entrar fora do horário. E aí, nesses dias que estava aberta, a gente voltava mais, 5 minutos antes do recreio, combinava com os alunos CDF que, você vai... Era no primeiro andar, né, a aula. E a janela, ela dava para o centro esportivo. Então, você que vai para a sua aula de ciências, você pega a minha mochila, já deixo ela toda arrumadinha aqui, porque em vez de subir para a aula de volta, a gente vai todo mundo pro centro esportivo já, e aí você joga a minha mochila pela janela para eu pegar. Porque aí eu já emendo, fico jogando bola até a hora da educação física. Aí o professor de educação física não tá nem aí se a gente já tava lá jogando bola de antes ou não, né? Pra ele, tanto faz. E aí eu lembro que, assim, as aulas de ciência ficava, a classe tinha 40 e poucos alunos, ficava 10, 15, assim, sabe? Era muito engraçado. Tinha essas estratégias para tentar escapar dessa 4ª aula antes da educação física, né? Teve uma época que eles descobriram essa que a gente usava a porta e ficava um inspetor lá só olhando para ver se ninguém passava essa porta. Aí inventaram uma outra estratégia, que é quando saía pro intervalo, pro recreio, algum aluno, sempre alguém do fundão, né? Pegava um palito de fósforo, um palito de dente, e a porta da sala era daquelas que tem um botãozinho por dentro e por fora é chave, né? Então você fecha e precisa da chave para quem tá dentro. E aí, como tinha esse negócio de roubo de material e tudo mais, sempre a professora era a última que saía no intervalo e fechava a porta. Mas fechava só naquela de aperta o botãozinho do lado de dentro e puxa. E aí depois o professor que abria
porta para ninguém ter acesso a materiais nem nada. Aí inventaram que, vamos colocar um palito dentro do buraquinho da chave e quebra o palito lá dentro. Porque aí quando vão tentar abrir a porta, não consegue pôr a chave, também não consegue puxar o palito. Aí toda semana tinha que chamar um chaveiro pra conseguir abrir a porcaria da porta. E aí, como não conseguia entrar na aula, o que faziam? Os alunos podem então ir pra educação física, porque não vai dar pra abrir a sala. Então era a estratégia pra gente conseguir ir pra educação física mais cedo. Eu sempre achei que o SESI era um colégio, assim, top. Eu via lá no Lucas Silva, ele estudava no SESI e eu tinha. O colégio era top, a educação era boa, mas... Os alunos são os mesmos, né? Não, então, eu lembro que tinha aluno riquinho e tinha aluno que de verdade ia pra escola por causa da merenda. É muito legal, eu acho que é uma coisa que todo mundo tinha que ter esse contexto de merenda, assim. As pessoas iam pra lá porque era a única refeição do dia dele, assim. É bizarro. Eu lembro que quando tinha cachorro quente, era festa, né? E assim, a merenda você podia repetir à vontade. E normalmente era alguma gororoba X lá. Mas no dia do cachorro quente não pode repetir. Porque também então, todo mundo comia, né? Então. Aí o que acontecia? Quando tinha cachorro-quente, a professora avisava todo mundo antes de descer. Hoje tem... Mas na hora, assim, do intervalo. Hoje tem cachorro-quente. E aí formava fila as classes. Porque aí, na escadaria que descia do primeiro pro térreo, já ficava a merendeira entregando um para cada aluno. Não era descia e aí ia buscar lá na janelinha da merenda. E aí, cara, a gente queria comer 2 cachorro-quente, né? Então, como que a gente resolvia esse problema? Cara, era a gente era problema, muito... né? Não. A gente inventa soluções pra tudo, né? Bem Brasil isso. Aí a gente ficava no começo da fila, pegava e pensa, todas as classes ao mesmo tempo lá, indo lá. Então a pessoa fica entregando, entrega. E aí, uma vez que a gente desceu aquela escada, não tinha mais como subir aquela escada, porque, enfim, tava muvucado de gente e tudo. Só que tinha um jeito de fazer isso, que era assim... Cara, era uma corrida muito louca. Porque a gente saía dali, descia correndo a escada, dava uma volta enorme, porque no outro lado do prédio tinha uma escadaria pequenininha, era quase escada de funcionário, assim, do lado da biblioteca. Aí a gente corria lá, subia por lá, entrava pra área administrativa do SESI, passava pelo centro da enfermaria, e aí a porta da enfermaria, ela saía no alto da mesma escada onde a mulher estava entregando os cachorro-quente. Só que assim, não dava tempo de comer o cachorro-quente nesse intervalo, né? Porque assim, acabava a fila, ela parava de distribuir. Então a gente pegava o cachorro-quente, ia no pinote, levava, sei lá, quase 10 minutos esse trajeto. Nossa. Aí. A gente colocava o cachorro-quente no bolso. E aí a gente saía na portinha da enfermaria e às vezes ela via a gente saindo de lá, porque era no início da escadaria. Aí a gente falava, não, a gente tava na enfermaria. Eu já não entreguei pra você, menino? Não, eu tô pensando que eu tava na enfermaria, mano. De repente saía 10 alunos da enfermaria no mesmo dia. Nossa. Aí a gente ficava todo sentindo o máximo, porque agora eu tenho 2 cachorro-quentes, um na minha mão e outro no meu bolso. Não. E comi os 2, né? Em tempo recorde, e ainda ficava tirando sarro dos outros ainda. Na escola, assim, uma tática que eu sempre usei, sempre funcionou na escola, era ter amizade com professoras e merendeiras e pessoas da diretoria da escola, né? E a amizade, assim, eu era o cara que conversava. Eu era a pessoa que conversava com a professora. Eu era a pessoa que conversava com a merendeira. Então, sempre tinha essa amizade. Então, por exemplo, eu não sei se tinha alguma merenda que era dado apenas uma vez. De quinta-feira, eu lembro que tinha mingau de chocolate, sabe? Às vezes tinha canjica. Aqueles cremogêneos. Isso, assim, às vezes tinha uma canjica, às vezes tinha arroz doce, que era o dia de doce, assim, né? Vamos pensar quinta-feira. E eu acho que já não podia repetir tanto. Mas eu podia ir lá, eu entrava dentro da cantina e podia pegar lá dentro, né? Ou se eu pedisse para ela encher um pouco mais, ela faria isso. Porque, né, eu tinha amizade, eu era o cara, eu era chegado da merendeira, né? Então eu tinha um certo privilégio alcançado ali, que diferente dos outros alunos, que às vezes, né? Às vezes nem conseguia pegar. Exatamente. Né? Eu acho que se eu fosse político, ia ser muito bom. Olha, Chico.
Pensando nisso aí, depois dos meus 40 anos, quem sabe. Eu lembro que na classe, como eu sentava na frente, então eu sempre conversava com a professora, perguntava como que tinha sido o dia, né? Mas assim, eu ficava num limiar, assim, eu não era o puxa-saco da professora, mas também eu não era o bagunceiro para a professora odiar e mandar para diretoria. Eu era o cara que não fazia nada, mas ela gostava de mim porque eu era um cara atencioso. Né? Eu dava atenção para a aula dela. Se ela me perguntava, eu sabia responder e assim por diante, né? Mas tinha uma professora, por exemplo, de redação, eu lembro. Eu era bom de escrever, isso num contexto, obviamente, de 8ª série, né? Então, eu estou dizendo que eu era um bom escritor na 8ª série, comparando com os outros alunos que estavam ali. Só que essa professora, eu não sei o que ela tinha e ela não me dava... Nunca me deu uma nota acima de um B, por exemplo, né? Vamos pensando de notas que era de A, B, C, D e E, né? Que tinha, né? Ela nunca deu acima de um B. E o B é quando tinha um texto que pra mim era esplêndido, assim, ela me dava um B. Mas aí eu lembro uma vez que tinha 2 meninas na minha classe e que elas não estavam conseguindo fazer o texto por causa do tema, que elas não, sei lá, qual era o problema. Eu falei, peraí, eu falei pra uma delas, daqui eu vou escrever o texto pra você entrega pra professora, né? Aí eu fiz um texto pra ela, tal, né, no tema lá, e depois fiz o meu ainda, inclusive. Ela entregou o texto para a professora e ela ganhou um A pelo texto. E eu entreguei o meu, eu ganhei um C+, o meu texto. Que era óbvio, diferente, ok, mas os dois eram meus, seu, né? Sim. É que o dela tinha coração no lugar do pinguinho do Chico, é isso. Que ela ganhou um A e eu ganhei um C+, cara. O meu texto, eu me dediquei mais no meu do que no dela. O dela eu fiz para ela entregar o texto, né? Não era uma coisa que eu tô me dedicando. E o meu não, eu quero fazer porque eu quero ganhar nota. E ganhei menos, assim, eu não entendia qual era o critério dessa professora. Eu não entendo até hoje qual que é o critério. Pra você ver que não leva nada ser amigo de professor. Então, pessoal, Chico. Aqui, falando como professor, o critério era pessoal. Ela deu com a tua cara. Provavelmente. Certeza que é isso. Tinha uma outra professora que, inclusive, assim, eu fiz a 3ª série 3 vezes, né? Eu fiz a primeira vez, repeti. Gostou? Eu repeti porque eu matava a aula. Né? Na 3ª série? 3ª série. Comecei a matar a aula e tal. Aí perdi o ano exatamente porque aí você falta um dia e depois você não quer ir no dia seguinte porque você não quer explicar porque não veio ontem, e aí vira uma bola de neve, né? Aí eu fui ver, já tinha passado uma semana, sei lá. No ano seguinte, eu encontrei uma professora que me odiava. Mas eu acho que aquilo era muito gratuito, ela me odiar. Porque não era tão mal assim, né? Eu tinha umas piores assim pra ela odiar e ela me odiava. E aí, consequentemente, eu não gostava dela também, né? Tinha uma questão assim de tipo, qualquer coisa ela apontava, mas você é crente, tal, sabe, umas coisas assim. Sim, aí comecei, né, me senti meio... Aí comecei a matar aula também, perdi o ano, mas antes disso, eu lembro até de uma situação que aconteceu, nesse ano, dessa professora que eu não gostava, teve reunião, né, de pais e alunos, de pais e mestres, né? Aí eu lembro que minha mãe foi na escola, e aí essa professora, inclusive, eu vou fazer questão de citar o nome dela. Não vou fazer, não. Não vai, né? Safira, né? Não é Safira? Safira, professora. Os alunos vinham junto com os pais, né? Só que ficavam esperando, os pais entravam na classe, tinha a reunião. Então eu lembro que tinha uma escadaria do 2º andar, assim, que descia da minha classe, e eu tava no pátio. Aí eu vi minha mãe descendo, ela olhou assim pra mim, veio até mim, aquela apreensão, né? Tipo, eu sabia que a professora não tinha falado coisa boa de mim, né? Mas aí minha mãe olhou assim pra mim e falou assim, sua professora me disse que você vai ser, no máximo, na melhor das hipóteses, um maconheiro. E não vai dar nada. Você não vai prestar nessa vida. Meu Deus. Foi isso que ela me disse. E aí? O que você me fala? Você vai ser isso mesmo? Aí minha mãe virou as costas e foi embora. Né? Aí eu falei, caramba, como essa professora falou isso de mim? E tal, eu sei que eu peguei uma raiva, eu perdi o ano, que daí eu comecei a matar aula, que eu não queria mais ver essa professora, eu peguei raiva dela. Lógico. Só que no... Começou a traficar maconha. Só que no ano seguinte... Exagero. Só que no ano seguinte, aí eu voltando, isso já seria a 3ª vez que eu estava fazendo 3ª série, né? Eu caí numa 3ª série em que não era a classe dessa professora, então ela dava na 3ª A e eu caí na 3ª B, né, vamos dizer. E
Aí eu fiz questão de ser o melhor aluno da classe porque eu queria mostrar para ela que eu era um bom aluno. Essa foi a época que eu fui representante de classe, essa época que eu participava de todas as atividades da escola, fazia teatro na escola, fazia um monte de coisa, as ideias, tudo que surgia, era eu que fazia assim na classe, assim, né? Veio uma professora substituta uma vez, não sei o que foi, ela tá na hora da chamada, aí eu falo, Francisco, aí eu respondi, presente. Aí ela falou, você que é o Francisco, parabéns, hein, Francisco, você é um dos alunos mais bem falados na sala dos professores. Aí eu mexi, né? Uhum. Eu falei, a professora Safira tava lá na sala dos professores e eu ouvi falar bem de mim, é isso que eu... Sabe aquele ar de vingança, sabor de mel, sabe? Aí eu me senti bem, sabe? Aí eu fiquei feliz, aí eu... Daí pra frente fui bem. Aí você descobriu que tinha outro Francisco na sala, que era o outro que ela tava falando. Não, nesse caso tinha eu. Só tinha um outro lá que era o João Paulo Francisco, mas não era esse, não. Me tornei o melhor aluno por um ato de vingança com uma professora, assim. Olha só, dá pra escrever um livro até. Exatamente. Como me tornei o melhor aluno da classe. Você vê que essa professora foi boa pra você. Então hoje em dia eu percebo, né, que até um pontapé na bunda empurra a gente pra frente, né? Essa coisa. E aí, Safira, você não conta nada de nenhum aluno aí ou da sua época? Cara, eu acho interessante essa coisa dos professores que são cri-cris, né? Porque eu aprendi, assim, a gente que trabalha com criança há muito tempo, que criança gosta de um Capitão Nascimento, às vezes, né? Você começa a fazer um pede pra sair e tudo. E as crianças, elas são assim comigo. E é interessante que quando eu tava dando aula pro Fundamental 1, terceiro ano também, né? Antiga segunda série. Terceiro ano, e eu era professora de inglês deles também. E aí eu tinha uma aluna que ela era uma criança fora de série, assim, ela era fora da caixinha. Uma das melhores alunas em termos de pessoa que eu tive do Fundamental 1, né? E ela teve duas coisas que foram muito engraçadas dela. A primeira foi que ela... inglês, né? Fundamental 1, aí você tá ensinando vocabulário, você vai ensinando de forma lúdica. Então, a prova, ela tinha que preencher um desenho com cores, assim. E aí ela ficou em dúvida com algumas cores, né? Acho que é muito normal das crianças que estão aprendendo inglês, né? E ela ficou em dúvida com algumas cores e foi bem engraçado porque ela pintou e era uma cor forte, assim. E aí pra você pintar em cima fica ruim, né? E aí ela foi tentar fazer umas gambiarras, assim. E aí quando ela trouxe o desenho pra mim, eu achei muito estranho. Eu fiquei tentando entender o que ela tinha feito. E aí ela virou bem séria pra mim e falou assim... O que foi, teacher? Qual é o problema aí com o meu desenho? E aí eu fui... Não, eu tô tentando entender aqui como é que você fez o seu desenho. Eu fiz como qualquer aluno. Peguei os meus lápis de cor e o colori. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí ela virou pra mim e falou assim, você tá duvidando, professora, da minha capacidade? Você acha que Pablo Picasso começou da onde? Se você não me incentivar agora, eu não chego lá. E eu fiquei imaginando a referência da criança de 7 anos. E aí ela sentou e falou assim, professora, investigue sobre a educação de Pablo Picasso. Aí eu falei, não, vou investigar. Aí na hora de acabou a aula, tal, eu peguei todas as provas, ela chegou assim do meu lado e falou, na verdade, teacher, eu errei, tentei consertar. Ela me deu todo um sermão de apoiá-la, né? E a outra vez, assim, a sala dela, o terceiro ano, era muito louco, assim. Nossa, era um terceiro ano... toda semana tinha pai lá na coordenação para conversar com a coordenação, porque aluno tinha aprontado, eles eram muito fora da caixinha, tinha professora, porque eu era professora de inglês, então eu entrava lá também uma vez por semana, dava uma aula, 2 vezes por semana, né, dava a minha aula e beleza. E tinha a professora deles mesmo, e a professora vira e mexe tinha que ameaçar, porque tinha um sensor de presença na sala e ela falava que era câmera e que ia mandar o vídeo pros pais, que eles eram terríveis, eles eram muito terríveis. E eu era tipo professora que entrava na sala e eles faziam cada piada e eu ria, né? A minha postura de manter a classe era rir da classe, porque não dava, eu não tinha muita
eu não tinha muito controle sobre as coisas que eles falavam. E aí teve essa aluna também. Teve um dia que eu entrei na sala, terceira aula, eles já tinham 2 aulas, e eu acho que a professora tinha dado uma bronca neles, assim, e eles estavam muito quietos. E eu entrava na sala e era música, era dança, e era fantoche, e eu colocava a sala pra cima. Eu falei, gente, vocês estão muito quietos hoje, né? E tudo bem. Seguia a aula, ela levanta a voz e fala assim, nossa, hoje a situação aqui tá muito quieta, eu tô sentindo falta de uma treta, eu tô olhando aqui com quem eu vou arranjar um barraco, porque essa turma tá muito silenciosa hoje. Gente, de um barraco. A gente precisa movimentar o terceiro ano. Aí eu olhei pra ela e falei assim, minha querida, não na minha aula. Aguarde alguns minutos. Falei, você aguarda alguns minutos e aí você arma o seu barraco, você arma a sua treta. Na minha aula não. Porque eu tinha um histórico a zelar, né, gente? Eu não era professora que chamava pai na escola. Eu não sou até hoje, assim. Tem que resolver, resolvo eu e o aluno. Às vezes eu peço uma intervenção da coordenação, mas comigo, pelo amor de Deus, o que eu faço com esse aluno? Então, raramente eu era professora que chamava pai. Se aquela aluna querida arranjasse uma treta na minha aula, do jeito que ela estava querendo, porque ela precisava movimentar o terceiro ano, eu ia ter que chamar a mãe dela ali, né? Falei, não, me deixa ilesa no histórico. Eu finalizei o ano sem chamar pais naquela escola. Que bom. Mas teve uma vez, assim, a vantagem de trabalhar com criança, e eu sempre tive muito... Quero entender como a criança desenvolve tudo. Isso mais por causa do meu meio eclesiástico do que o de trabalho. Eu acabei desenvolvendo algumas relações com as crianças que eram diferentes. Eu tinha um aluno que ele não parava, assim, ele não parava. Ele era muito inteligente. Eu acho que o cérebro dele girava numa outra frequência, assim, né? Era uma frequência fora da órbita da Terra, porque ele era muito rápido. Então, ele sempre terminava as coisas rápidas e ele queria continuar colocando o cérebro dele em atividade. Aí ele botava terror nos coleguinhas de sala e os pais dele sempre estavam lá. E como eu era uma professora que nunca tinha chamado os pais deles, e os pais deles já tinham conversado com todos os professores daquele aluno, os pais dele pediram para eu conversar com a professora de inglês, porque era a professora que o menino também nunca tinha reclamado, né? E aí a mãe perguntou assim pra mim, como é que funcionava, né? Porque eu Safira, fui no ensino médio, eu fui pra uma escola que era escola e universidade também, né? E lá eu passei por uma série de pesquisas com o pessoal da psicologia, e aí eu acabei sendo diagnosticada com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Que é o TDAH. E aí eu comentei com eles, eu já fui diagnosticada com TDAH e tal. E aí eles perguntaram assim, como é que teu pai resolvia a situação pra você, né? E o meu aluno estava nessa reunião com a coordenação e os pais. E aí ele falou assim, professora, por tudo que é mais sagrado, responde o que você quiser, mas não responde a palavra surra. Não responde que seus pais te resolviam as coisas com a palavra surra. Porque se você falar assim, meus pais resolveram a minha vida com surra, os meus pais vão querer resolver a minha com surra. Eu só tenho 8 anos de idade, é muita vida pra tomar surra. Aí eu falei, não, então, isso não vem ao caso, porque o meu tempo, a educação era muito diferente. Mas sim, os meus pais resolvendo com muita surra, né? Era muitas conversas de surra. Mas ele falou muito sério pra mim, eu só tenho 8 anos. É muito tempo, é muita vida pra tomar surra. Meus pais falavam, se você apanhar na rua e voltar pra casa chorando, você vai apanhar em casa também. Apanhar de novo, né? Meu pai tem uma frase clássica de escola, né? Que a gente sempre reclamava, não, porque tem que estudar muito, que não sei o quê. Eu falo pro Lucas hoje, ele fica com uma raiva quando eu falo. Ele falava assim, a sua profissão é estudante, então você tem a obrigação de estudar 8 horas por dia. Olha. Nossa, eu odiava isso. Mas você fala hoje, né? Né? O meu pai falava assim, escola pública é ruim? Aí a gente falava, pai, a escola pública é ruim, então só vai tirar A. É tão ruim assim, então tem que tirar isso. Se você é muito melhor, né, do que a sua escola, então, por favor, né? Você tem que ser melhor. Exatamente. Esse é o argumento para a escola dominical. Se você nunca acha que não sabe nada, vem para a escola dominical aprender. Se você acha que sabe tudo, vem para a escola dominical ensinar. Boa. Nessa de respostas aí de aluno e professor, deve ser muito legal ser professor, né? Nunca tive essa experiência. Mas o Daniel tá com 4 anos e ele tem aula de inglês hoje no online, né? E aí
foi muito engraçado. Estou contando que foi essa semana. A professora sempre abre a classe perguntando aluno por aluno, né? Are you tired? Are you hungry? Are you happy? Pra ir incentivando esse começo de vocabulário, né? E aí a criança responde yes or no, e só, ou não entende a pergunta e ela dá um jeito de tentar explicar. E aí chegou a vez do Daniel, a professora falou, Dani, are you hungry? Aí ele respondeu, por que eu estaria se eu acabei de almoçar? Olha, já mais completo, né? Tá certíssimo. Nossa, mas cara, 4 anos eu não sabia nem falar, não sabia nem que ele sabia falar por que eu estaria. Muito engraçado. Vocês apanharam na escola, fora essa vez que a Carol sofreu uma ameaça? Não, puxaram meu cabelo quando eu tava no prezinho, porque... sei lá por quê, mas também nunca... Sofri bullying, porque eu parecia a Betty a Feia na escola. Não, tá muito diferente hoje em dia. Mas apanhar. Mas eu usava essa situação a meu favor, viu, Safira? Quando falavam Betty a Feia, eu falava, você assistia a novela? Ela fica rica e casa com o mocinho. Eu vou dar a volta por cima. Tá faltando essa parte ainda, né, Carol? Você casou com um mocinho, né? Só isso. Exato. Ainda tá louco. Exato. Mas eu também nunca briguei. Cara, no SESI, principalmente, tinha briga de canivete, soco inglês, faca, eram uns negócios meio agressivos. Isso aí é época de gangue. Não, então, gangue dos anos 70, que era, tipo, sabe? Tinha 1 ou 2 alunos só que, assim, ninguém mexe, sabe? Tinha esse eu vou dizer o nome, era o Elinho. Ele era mó pequenininho e tal. Mas é pequeno. E ninguém mexia com ele, porque... o Zé Pequeno. Mas, cara, é o cara que, sabe... tá buscando treta de algum jeito e sempre saía. Vimos várias brigas de menina de arrancar cabelo. Nossa, coisa feia, assim. E era aquele negócio, né? As pessoas não falavam briga, mas juntava aquela galera em volta. Te pegam na saída. Pelo amor de Deus. O mais perto que eu tive de uma briga, eu sempre fui muito bundão pra isso, né? Eu tinha um menino da 7ª série, eu devia estar, acho que na 5ª, porque mudava, né? Na quarta série era todo mundo com uma professora só, e na 5ª você começava a ter vários professores diferentes. Então, mesmo estando na mesma escola, era meio que, agora é uma realidade diferente. E aí, então, você conhece todo mundo da 5ª à 8ª ao longo do tempo. E aí eu lembro que eu tava saindo da escola, veio um moleque que chamava Cassiano. Ele era, pra mim, né? Eu era super baixinho, 5ª série, ele tava acho que na 7ª. Ele era alto, bem mais alto que eu, ele era meio gordo, assim, então meio grande o corpo dele. Arrudo. E aí, na saída, assim, eu tava indo pra casa, ele veio, que começou, tipo, do nada, não tinha feito nada, não tinha nem falado com ele, sabe? Ele começou, isso, aquilo, não sei o quê, e me cuspiu. Querendo que eu brigasse, né? Meu Deus. Nossa, aí eu lembro até que eu tinha aquelas mochilas que tem que prende na cintura, assim, também, sabe? Que vem uma cordinha e prende. O cuspe dele caiu certinho, inteiro, no fecho da cintura, então não encostou em mim. E assim, muito mais por cagaço de entrar numa briga do que outra coisa, porque enfim, é um moleque da 7ª série, ele é grande, eu sou pequeno, eu só vou apanhar. E aí eu, enche o saco, não sei o que, e fui embora e não briguei. Aí ele foi embora gritando, me humilhando de longe, ok, e não brigamos. Aí, tipo, deu uma semana eu descobri que ele era o saco de pancadas da 7ª série. Todo mundo zoava com ele, não sei o quê, e, tipo, provavelmente se eu tivesse seguido na briga, mesmo sendo menor, eu ia ganhar dele, sabe? Entendi. Mas, assim, ficou nisso, nunca tive, mas tem boas histórias, assim, de gente que se deu bem mal. Tive várias, assim, várias não, porque eu procurava nunca, eu sempre fui medroso pra briga, assim. Eu tenho medo de injeção, e eu tenho medo de levar um soco, pra mim é parecido, sabe? Eu não quero, eu tenho medo de sentir dor, então é essa coisa que eu fugia, não interessa, independente que eu bata, eu vou sofrer, sabe? Porque eu vou levar alguma pancada que vai doer em mim, então eu não quero isso, então eu fugia de brigas e tal. Tinha situações que não dava, né? Sei lá, um dia eu tava no intervalo, sei lá por que aconteceu isso, aí eu virei assim, dei um tapa e acertou bem no peito de um moleque que tava assim,
E aí ele ficou bravo e falou que ia me pegar na saída e que tal, e não sei o que lá. E aí eu fiquei com medo, né? Ele nem era mais alto que eu, mas ele era, tipo, aquela coisa, né? Ele lutava karatê na época, né? Karatê. E... Não, na época tinha muito, porque eu sou... Então. Ah, meu Deus. Aí eu já fiquei naquela, falei, não vou nem arriscar e tal. Aí eu saía da escola 11h10, era o horário de saída da escola. Eu já saí, já fui por banheiro, fiquei trancado lá e só saí, era 12h15 do banheiro pra ir embora, porque eu tinha certeza que não ia ter ninguém na porta mais esperando. E fui embora nesse dia, então eu me livrei. Aí no outro dia ninguém falou mais nada e tal. Aí, mas teve um outro dia que um menino pegou, eu não lembro qual foi o motivo da briga. Só que eu só lembro no final, que aí a gente saiu da escola, né? Aí esse cara encostou eu assim, já na porta da escola, assim, tem o portão da escola era um negócio que era cano, assim, esses canos de aço, e era fechado com tela, né? Aí eu lembro que ele pegou eu assim, pelo colarinho assim, encostou na tela assim, e falou, e agora? Você vai apanhar, não sei o que lá, alguma coisa assim. Aí nisso, e todo mundo cercando ali, aí chegou um cara, né, que estudava na minha classe, e falou assim, você não vai bater no Ondinha, não. Ondinha, porque na época eu penteava o cabelo de lado, e meu cabelo não era tão bom, aí ele ficava cheio de ondas assim, sabe? Então, seu apelido. Aí ficou meu apelido de Ondinha e tal, né? Aí ele falou, não, você não vai bater na Ondinha não, e já separou, porque ele era esse carinha, era esse elenho da sua escola aí, só que ele gostava de mim, era amigo meu. Aí não vai bater nele não, aí o cara já largou assim e falou, vai embora pra casa, Chico, vai embora, Ondinha, vai embora pra casa, Ondinha, vai lá e nem olha pra trás, hein? Aí o outro cara foi embora também, não quis arranjar treta com ele e tal, né? E aí eu não apanhei, então às vezes eu era defendido, assim. Que bom. Eu tinha só um cara, assim, bullying, falar, não, que ele gratuitamente, assim, não havia feito nada, eu tava, sei lá, na 4ª série, ele tava na 8ª série. Ela tava pra sair da escola já. Aí eu lembro que ele ficava me provocando na hora do intervalo, assim, mas não sei por que ele encontrou. Eu era amigo do irmão dele, né? Mais novo. Toda vez ele vinha, me chamava lá perto deles lá e ficava, sabe, me provocando e me dava uns tapinhas na cara e umas coisas assim e tal. Sabe, umas coisas gratuitas assim. E eu, com medo, aí eu chorava. E sempre foi assim. Mas eu nunca reclamei nada na diretoria e isso durou, né? Aí, recentemente, eu tava no hospital, não lembro o que eu fui fazer. Recentemente, assim, coisa de 2-3 meses atrás. Aí apareceu um cara e falou assim, viu, eu tô com minha esposa aí, tá internada. Eu vi que era historinha, assim, né? Mas aí o cara falou, eu queria ver se tem como você comprar um lanche pra mim, porque não sei o que lá, contou uma história grande lá. Aí eu falei, eu conheço esse cara. Aí eu falei, não, peraí que eu vou comprar. Aí fui lá, mandei fazer um lanche pra ele e tal. Falei, só entregar pra ele um lanche, uma coca e tal. Aí beleza, mas eu fiquei naquela eu conheço esse cara. Aí eu falei pra minha esposa, eu lembrei quem é esse cara. Esse cara é o que batia em mim na escola. Olha. Aí eu falei, eu fiquei feliz de ter, eu falei, puxa vida, eu fiquei feliz de ter pago um lanche pra ele. Independente que fosse ele ou não, eu ia pagar, mas isso prova de que eu não guardo o rancor dele, assim, né? Que bom. Tudo bem, né? A pergunta é se você tivesse lembrado antes, aí ia pagar o lanche. Então, eu acho que não, provavelmente, porque mesmo depois de lembrar que era ele, eu falei, puxa vida, eu fiquei feliz de ser ele, assim, sabe? De eu poder fazer isso por ele e tal. Eu faria, mesmo se eu soubesse, então. Sabendo do meu sentimento sem depois cuspir no lanche, né? Sem cuspir no lanche, obviamente, né? Pra quem tá ouvindo e não conhece o classicaço filme de escola e de briga, né? O Te Pego Lá Fora, Te Pego Lá Fora. Esse título, né? Que filme legal, eu assisti com o Lucas esse ano. E tem algum streaming aí, eu não sei qual, mas tem, Te Pego Lá Fora. Fica a dica aí, é muito legal e ele representa muito o que era esse pavor de apanhar na escola, pelo menos na minha época. Eu tenho só uma última situação dessa de briga, assim, né? Nem era da escola, mas era o caminho da escola. Eu fazia um caminho que era reto, da minha casa até a escola era uma rua só, então era só seguir reto lá pro final, assim, tipo uns 3 quilômetros seguindo aquela rua, mas era lá. Eu passava em frente a uma casa, eu e um vizinho meu, né, que estudava também na mesma escola. Passava em frente de uma casa, tinha um cachorro lá e toda vez esse amigo meu mexia. Às vezes eu mexia também, mas não gostava muito. Só porque o cachorro ficava trancado e ficava latindo. Aí a gente começou a passar lá
e tinha 2 primos que moravam lá, né? E aí eles começaram a mexer com a gente também, nessa coisa de bullying, provocar e tal, xingava a gente, gratuitamente, porque a gente nem conhecia eles. Eu sei que uma vez eu tinha ido para a escola e esse amigo meu, esse vizinho, não tinha ido na escola nesse dia, então eu estava sozinho. Aí eu estava voltando e eu lembro que eu tinha comentado com a minha mãe, né, desses 2 meninos que ficavam provocando a gente e tal, né? Mas ok, né? Aí nesse dia esse amigo meu não tinha ido na escola, então eu estava vindo sozinho. Aí eles me pararam e começaram a falar assim: cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Que não veio na escola hoje? Hoje que ele ia apanhar, não sei o que lá, não veio, tá com medo e tal, você vai apanhar no lugar dele. Aí eu lembro que tinha uma poça d'água, assim, eles começaram a passar a mão, passava na minha cara, assim, tal. Eu falei, você vai apanhar no lugar dele. E nisso eu tava virado, assim, a rua que eu tava tinha uma descida lá na frente, né? E eu vi, assim, depois subir na subida, assim, eu vi, quem que eu vi? Minha mãe. Aí sabe aquela imagem de filme que você vê surgindo bem lá no horizonte, o herói, assim, sabe? Aparecendo aquela... Foi essa cena que eu tinha na minha cabeça e eu só falei assim, olha... Minha mãe. Assim, as meninas olharam assim pra trás, vi uma mulher vindo, né? E já entraram pra dentro. E era sua mãe. E era minha mãe mesmo. Aí minha mãe chegou ali e falou, cadê os meninos que você falou que estavam te batendo? Aí eu falei, eles moram ali, ó. Apontei, né? Aí minha mãe falou, tá bom, vai pra casa que eu vou resolver isso daí. Eita. Aí eu falei, nossa, minha mãe vai resolver e tal. Aí eu fui pra casa, fiquei esperando a hora de ela aparecer, né, e tal. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela falou, não, fui lá conversar com os pais dele, mas... Aí ela contou uma situação lá deles, lá, bem triste e tal, aquelas, né, história e tal. Final, mas... Eles passaram água da poça na minha cara. Mas resumindo, eu nunca mais apanhei eles, eu sempre passava lá de boa, nunca mais vi eles, assim. Minha mãe resolveu o problema. Mas eu lembro, eu tenho até hoje, assim, eu tenho essa imagem da minha mãe aparecendo no horizonte, assim, e eu olhando, com sabe? capa, né? Isso, pra mim, essa é uma... E, Carol, você é mãe, pode ser que você tenha que fazer uma dessa um dia. Mas se eu fizer homeschooling, não vai ter isso. Mas aí ele não vai ter essas histórias pra contar no podcast quando ele for mais velho. Pois é. Eu nunca apanhei de colega de escola, quando eu sempre era uma menina muito questionadora, mas eu questionava o professor, não provocava colega, nunca ameaçavam, mas nada de passarem poça de água na minha cara, água de poça na minha cara, nada disso. Mas teve um aluno uma vez, que eu tava 2 anos de idade, tá, gente? 2 anos de idade. Entrei e ele era uma criança que não gostava de estar na escola. Ele não queria estar na escola, ele chorava muito, ele odiava a escola. E eu sempre entrava muito alegórica, né? Era sempre fantasia, era com caixinha de som, e era inglês, né? Então tinha que ser divertido. E eu entrei, juntei todas as crianças num canto e a gente ia fazer aquela rotina de hello, de colors e pipipi. E ele não queria vir, eu tentei insistir, mas eu sempre respeito o tempo da criança em qualquer situação. Ele não queria vir, eu falei pra auxiliar, fica aí de olho nele, né? Se você vê que ele tá querendo ir, deixa ele no tempo dele. E ela deixou. E aí a gente tava fazendo uma brincadeira, eu e as crianças, assim, de corpo e tal. E de repente eu só escuto ele falando assim, teacher! Que eu viro, tinha uma mesa vindo na minha direção, porque ele arremessou aquelas mesas de criança de madeira. Ele arremessou a mesa na minha direção. E entre eu e a mesa tinha uma outra criança de 2 anos, era uma menininha. E ela entrou em pânico, assim. Então foi uma cena meio slow motion, né? Porque eu vi ele gritando, teacher. Aí eu olhei a criança no meu lado, a mesa vindo em minha direção. A auxiliar ficou completamente sem reação, assim, como é que faz? A mesa vindo e numa velocidade, numa força que ele jogou aquela mesa e a criança, e aí a minha reação foi, preciso salvar a criança, porque a criança era da altura da mesa, ia bater, né, a cabeça dela. E aí eu peguei, eu só consegui levantar a criança, assim, tipo Rei Leão, né, e a mesa veio, bateu na minha perna. Mas foi com tanta força que eu fiquei inacreditada que uma criança de 2 anos de idade tinha conseguido arremessar a mesa naquela força. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, assim, e ele
Depois que a mesa arremessou e tudo, e aí eu fiquei olhando pra cara dele, ele fez assim pra mim, shhh, pediu pra eu fazer silêncio. Então ele arremessou a mesa porque ele não tava gostando do barulho. E aí eu depois, todo dia quando eu ia entrar na aula, eu empilhava todas as carteiras pra eu ter certeza que nenhuma seria arremessada. Então eu colocava uma mesa em cima da outra no canto da sala. Coitada da professora que entrava depois, que tinha que reorganizar a sala, né? Mas nunca mais nenhuma mesa me acertou naquela turma. Você sabe que uma vez, eu lembro, isso eu tava no pré. Eu tinha meus 5, 6 anos também. E eu lembro que tinha um menino na classe, ele chamava, não lembro qual era o nome dele, mas a gente chamava ele de Coi. Eu lembro que tinha uma, nossa, era do pré, eu lembro essa musiquinha até hoje, que a gente cantava pra ele, que era Coi, mata boi, come carne com arroz. Uma coisa assim. Aí eu sei que, mas é tipo, ele era, no seu auge dos seus 5, 6 anos, ele era o bandidinho da classe, assim, sabe? Uhum. E aí um dia ele tinha o meu livro da escola e ele tava me provocando, não só eu, mas provocando todo mundo ali, né? Aí depois, num determinado momento, ele encarnou comigo ali e tal, e começou a me provocar e tal, e não sei o que lá. Aí teve uma hora que ele rabiscou o meu livro, de verde, assim, acho que tinha uma vaca desenhada, eu não lembro, que eu tinha esse livro até recentemente. Aí eu fiquei, assim, eu sempre fui um cara bem calmo, assim, né? Sempre tive muita calma. Mas aí eu lembro que nesse dia, eu não sei o que aconteceu, me deu um nervoso tão grande que eu só lembro de levantar a carteira, assim, e jogar nele, sabe? Tipo, a hora que ele rabiscou, saiu, foi pra outro lugar ali, eu peguei a carteira, assim, e joguei com tudo. Eu não sabia se ele ia morrer, se ia quebrar a cabeça dele, eu não sei. Eu só sei que me deu aquele estado de nervo, né? E eu fiz isso, eu joguei a carteira em cima dele assim, e ele olhou assim pra mim espantado, eu lembro dos olhos dele assim pra mim olhando, espantado assim, sabe, tipo, o que aconteceu, né? Quem ele fez isso? Não esperava isso. Exato, ele não esperava isso, nem eu esperava isso, assim, de mim mesmo, né? Eu também sempre fui muito pacífica, né, eu queria estar na minha, não queria confusão com ninguém, né, principalmente na escola, e o meu pai sempre falava, brigou na escola, vai apanhar em casa. Então a gente realmente evitava muitos conflitos. Mas esse meu colégio do ensino médio, gente, assim, realmente eu vivi coisas ali que eu só via em cinema. O pessoal levava morteiro pra escola. O pessoal tinha uma vez um rapaz que ele levou um desodorante, botou álcool na boca. Na boca? Na boca. E aí ele acendeu porque desodorante vinha com álcool, né? Era 70%. Gente, eu sei que ele... Era uma labareda que saía assim da boca dele. Eu falava, meu Deus, vai morrer. Circense a coisa ali. Nossa, e assim, estouravam privadas. Era absurdo. O cúmulo pra mim, o cúmulo dessas coisas, foi um dia a gente tava no intervalo. Você imagina, um monte de adolescente... tinha gente maior de idade, já tinha filho de presidiário, tinha ex-presidiário, e a gente tentava levar ele numa boa, né? E aí começou, eu odiava quando no intervalo dava mexerica. Sempre tinha o almoço ali, né? O almoço às 9 horas da manhã, né? Quem estudou em escola pública sabe o que é. Chega às 7 horas da manhã e já sentiu o cheirinho do arroz. E aí sempre davam uma fruta, era uma banana. E quando era ovo cozido também ficava um cheiro horroroso no pátio. Mas aí começaram a dar essa mexerica. E era gomo de mexerica para um lado, gomo de mexerica pro outro. E, gente, acertou. Não espremiam a casca nos olhos dos outros, não? Olha. Mexerica é bom pra fazer isso aí. Meu Eu Deus, fazia no fósforo, assim, ó. Você acende o fósforo, espreme a casca da mexerica e faz uma labareda. Você já fez isso? Não, nunca vi. Não, vou testar. Nossa. Se você tem menos de 18 anos, não tente isso em casa. Mas aí começaram que tinha, você conhecia aquelas turminhas, né? Tinha aquela turminha, sei lá, do pessoal que curtia rock, aquela turminha do pessoal que curtia reggae, e assim, junto com o reggae vinha a maconha, o cigarro, e tinha na escola, ninguém tava nem aí, entendeu? Então, dependendo do lugar que você ficava no pátio, você ficava até meio alto, sabe? E aí começou uma correria, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu nunca queria ir pro pátio, eu queria ficar dentro da sala, na hora do intervalo, não queria
ficar estudando, mas eu não queria ir pro intervalo. Você gosta de homeschooling, cara? Você não viveu a escola? É exatamente isso que eu tô falando. Gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco um amigo meu era um japonês muito divertido. Eu gostava pra caramba dele. A gente tava assim conversando. Aí também, slow motion. Eu vejo uma coisa amarela vindo na direção dele. Aí, tipo, não tinha o que fazer. Ele ia sofrer alguma coisa, mas eu não tinha nem forças pra puxar ele. E aí acertaram uma bexiga, que depois a gente viu que não era uma bexiga, era um preservativo. Cheio de urina. Sim. Mano. Gente, tipo, isso era 9 horas da manhã, era o intervalo. A gente ainda ia ter mais 3, 4 aulas depois. E ele, assim, a camiseta da escola era bem branquinha, com o logo da escola e tal. E ele ficou, nossa, o cheiro já era insuportável. E aí, junto com o perfume dele, olha, foi, assim, uma situação muito, muito chata. Muito, muito chata mesmo. Obviamente, a direção deixou ele pra casa pra tomar um banho e tal. Mas, assim, eu odiava o intervalo por causa dessas coisas. Não. Porque, meu, eu não conseguia usar o banheiro do colégio na hora do intervalo, porque, sei lá, a gente podia sofrer um atentado, sabe? O banheiro do ginásio, então, que tinha quadro, ginásio, aí tinha umas escadinhas, assim, ele era tipo subsolo. Eu nunca entrei naquele banheiro, nunca, porque eu morria de medo de ficar presa ali. Então, assim, hoje quando eu falo, vou fazer homeschooling com os meus filhos, é porque eu gostaria que eles não vivessem isso, entendeu? É importante, formou meu caráter e tal, mas, gente, era assustador. Tipo, eu ia pra escola pra aprender sobre, sei lá, verbo, advérbio, oração, e eu saía de lá chorando, entendeu? Porque, caramba, meu amigo tomou uma... A Carol, ela foi pra escola pra aprender a sobreviver na selva. Você sobrevive em qualquer lugar agora. É o Come to the Jungle, né? Não, eu morro de saudade da minha filha. Escreveu uma série sobre presidiários já, né? Nossa, uma vez na aula de química, a porta, ela tinha uma janela de vidro, assim, que a gente conseguia ver o que estava acontecendo no corredor. A gente tava na aula de química, a professora se esforçando lá e ok, tava fluindo a aula. Daqui a pouco a gente escuta um shhh. A professora só correu pra segurar a porta e aí explodiu. Bum! Mano, bombinha. Bombinha? Bombinha? Bombona. Não, a molecada eu lembro que comprava aquelas bombonas grandes, né? Pra fazer bombas maiores, na verdade, né? Ela desmontava pra pegar pólvora e fazia pegava tipo 10 pra fazer uma, assim. Virava uma banana de dinamite aquilo, né? Nossa, e estourava no banheiro da escola também. Uma coisa que fazia em classe, que era muito comum, não sei se vocês já viram isso, era um pavio, era só um pavio que acendia e que soltava um cheiro horrível, horrível, mas direto na classe, assim, eles acendiam, tipo, jogava pra qualquer canto lá e deixava o negócio feder, e aí ninguém sabia quem tinha sido, e aquele negócio empesteava a classe, assim, de cheiro e tal. E o professor não deixava sair. Engraçado de lembrar isso. Não, eu sou. E não podia sair da classe, não, vai ficar aí. Vocês são culpados disso, vão ficar aí, aguenta o cheiro agora. Exatamente, né? olha. Fica aí. Mas era época diferente, assim, né? Eu lembro que uma coisa que se fazia muito era aproveitar o apontador, quebrava, né? Porque chegava uma hora que ele parava de apontar. Então a gente desmontava para fazer faquinha, né? Aí pegava uma caneta Bic, colocava a boquinha sempre tinha alguém que tinha isqueiro na classe, né? na terceira série. Aí a gente tirava a lâmina do apontador, colocava na ponta da caneta Bic e queimava a ponta pra ficar uma faquinha pra apontar, né? Apontar lápis. Meu Deus. Não era uma arma, né? A professora falava pra gente levar... a professora falava pra gente levar vidrinho de desodorante, mas cheio de álcool, que era pra limpar a classe, né? Sim. Limpar a carteira, assim, ó, pra passar e tal. Ninguém faz isso hoje. Exato. Não. E era o molecada usava pra tacar fogo na classe, lógico. Então. Pois é. No SESI tinha campanha de saúde, né? E aí tinha um dia no ano em que eles pegavam os alunos e passavam Fucsina na boca. Fucsina é aquele liquidinho vermelho pra mostrar onde que tá mal escovado. E aí, óbvio que antes eles mandavam um aviso, tal dia vai ter a aplicação de Fucsina,
que era educativo, né? Pra criança aprender a escovar o dente. Cada um traz a sua escova de casa. E se eu era o cara que não sabia nem o dia que tinha prova, imagina que eu ia lembrar de levar a escova de dente, né? Aí, assim, o que acontecia todas as vezes? Quem não levou a escova de dente, porque assim, ela marca, fica tudo vermelho, aí você vai ao banheiro e aprende a escovar os lugares onde tá mais vermelho, que é pra você saber, ó, aqui você não tá escovando direito. Só que quem não levava a escova, hoje em dia, cheio de mimizento o mundo, eles iam falar, não, vai expor o aluno. Na época, você esqueceu a sua escova? Vai passar a foxina e vai ficar sem escovar o dente. Vai ficar com o negócio com a boca vermelha. Aí passava o dia inteiro com a boca vermelha, pagando mico, mostrando pra todo mundo que você não escova o dente direito. Meu Deus, né? Na minha escola. Toda vez eu fazia isso. Aí eu chegava em casa e minha mãe falou, você esqueceu a escova, né? Que coisa. Na minha escola não tinha eu nunca tinha ouvido falar disso, na verdade, não, mas, cara, mas tinha bochecho com flúor. É flúor? Isso, sim, com flúor. Isso também tinha na minha escola. Que eu acho que depois foi proibido, porque eu acho que o excesso de flúor fazia mal pros dentes. Mas lá na escola fazia direto. Não, eu lembro, eu no banheiro tentando tirar, esfregando o dedo, emprestando pasta de dente de alguém que levou, e ninguém vai emprestar escova de dente pra você tirar. Espero, né? Exato. E assim, exato. não sai nem a pau. É. E assim, é isso. Ixi, olha, se a gente ficar... É o que eu tô falando, esse programa vai ter 3-4 horas, porque história que não falta, né? A gente nem chegou aqui na parte de cola, hein? Dá pra fazer uma parte 2, Dá pra parte fazer, 3. Eu nunca fui de levar cola na escola, mas... Eu passava. A única vez que eu tentei colar, eu escrevi tudo na minha mão. Que eu lembro até hoje o que era. Era o sistema solar. Né? Se a professora perguntar qual os planetas do sistema solar, eu não sabia e tal. Só que eu escrevi na minha mão e de tanto ficar olhando pra minha mão, eu decorei. Aí, eu apaguei depois, não precisei, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e tinha Plutão na época. Tinha Plutão, não tem mais. Aí, ó, nunca mais esqueci. Pra mim, Plutão continua sendo planeta do mesmo jeito que Trema continua sendo um sinal diacrítico na língua portuguesa. Eu odeio o fato de ter tirado os dois. Exato, É que eu acho que a escola, tanto para quando você é aluno quanto você é professor, é uma fase tão boa da vida, mas como aluno que professor é meio traumático, tá? Vocês acham que ser aluno é horrível? Imagina você ser o professor desse esquema. Não, eu imagino. Eu não seria bom mas professor. eu acho que é uma... Assim, principalmente infantil, cara. Eu ia ser processado muito rápido. Um exemplo, eu lembro, só um exemplinho assim. Eu nunca fui professor, mas né, uma época na igreja lá eu cuidava das crianças também, né? Então eu tava falando desse vídeo aí que tem rolando meu na internet aí, que é do Passo Raiva. E a música fala Eu Passo Raiva, né? Que é bem popular, é uma linguagem popular, assim, né? E eu lembro que eu tava ensinando as crianças para elas cantarem comigo. Só que tinha um menino que ele falou, eu não vou cantar isso, porque está errado. Não é raiva, é raiva. A palavra é raiva. Não era uma menina chamada Carol, né? Não. E ele falou, não, mas eu falei, a linguagem da música é raiva, é pensar como a sua avó fala, como se, não, minha avó não fala raiva, minha avó fala raiva. Aí eu falei, gente, canta se você quiser, então só vai lá com a gente, então, né? Não precisa cantar se você acha errado. E o menino não cantou. Porque eu achava que falar raiva era o jeito de falar errado. Aí tudo bem. Mas aí você ouvinte já tem aí o que quase 2 horas, 1h30 de episódio, caramba. E assim, é isso aí, histórias de escola a gente tem infinitas. Ia ser muito legal conhecer a de vocês, alguma coisa. De repente, se a interação disso for grande, a gente pode até pensar num segundo episódio daqui a alguns meses. Uma parte 2. Vocês já sabem, esse Causos da Vida aqui é um programa esporádico, a gente não tem nenhuma frequência obrigatória com ele. Quando dá vontade, a gente conta causos aqui. E acho que de escolas tem pano pra manga aos montes. Então, se quiser contar pra gente, vai lá no Telegram. A gente tem um canal no Clube Ictus, t.me/Clube Ictus. Ou, de repente, até nas redes sociais, né? Se você se empolgar aí, pega essa postagem desse podcast, marca a gente pra gente conseguir ver também. E conta pra gente um pouco do que foi a sua vida escolar. Cara, vai ser muito legal dividir isso com vocês. Eu realmente espero que
essa brincadeira que a gente fez aqui tenha rendido umas boas risadas aí pra você, tenha feito seu dia um pouco mais feliz, porque eu acho que é o que a gente precisa aí ultimamente. Então ajuda outras pessoas também, né, a viver essa experiência que você viveu agora, passa esse podcast adiante e conheça também os outros programas que a gente tem no Ictus. É isso, eu não vou ficar falando do clube nem nada, porque acho que podcast esse aqui pelo menos é um negócio bem levinho. Então só aproveita, obrigado por ouvir, obrigado Safira por estar com a gente aqui, o Chico Gabriel, e acho que foram 2 grandes representantes aí do mundo escolar. Quando a gente convidou os dois, eu já sabia, né, a Safira por ter todo esse background, não só de aluna, mas principalmente de professor, e acho que professor acaba tendo até mais histórias do que aluno. E o Chico é o nosso contador de causa oficial, né? Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito de ver, é sempre uma honra. Prazer conhecer o Chico. Não só de ouvir falar, agora a gente tem um podcast junto. Olha Obrigada. aí, que beleza. Mas é sempre um prazer estar aqui para gravar e contar essas histórias, que é bom, que a gente gosta. A gente chega numa idade que a gente gosta de falar do nosso passado, né? Isso vira uma coisa muito boa, né? E acho que fica como legado, Chico. Exato. Eu lembro, assim, uma das coisas que eu me arrependo na vida, tanto com o meu avô quanto com o meu pai, é de não ter sentado quando eu era criança, adolescente, sentado com eles, para eles contarem a vida deles, as histórias, Sim. Os medos, os desafios. E eu acho que muito é do perfil dos dois, assim, talvez da própria geração deles, que não era disso. Mas eu queria romper essa barreira em relação aos meus filhos, então eu tenho cuidado de contar muitas coisas da minha vida pros dois, mesmo as coisas que eu fiz errado, sabe? E eu acho que no podcast, até como legado das nossas vidas para gerações futuras, fica legal de ficar... Esses tempos eu tava lendo aquele livro Diário de um Banana, e ele conta uma coisa lá que, tipo, que perguntam por que diário, né? Aí, sendo que diário é uma coisa tipo de menina, porque tem um diário e tal. Ele falou, não, na verdade é que um dia eu vou ser muito famoso e alguém vai me perguntar sobre a minha infância. E aí eu vou falar simplesmente, leia isso aqui. Eu não quero ficar contando. Então, no meu caso, vai ser, escuta esse podcast. Isso aí. Beleza, então, acho que é isso. Muito obrigado, senhores ouvintes, por estar com a gente. Conheçam aí os outros montes de programas que a gente tem. Ouça, pouca gente ouviu o primeiro Causos da Vida, onde a gente falou de histórias de medo, foi, né, Chico? Foi, história de medos da Carol. Alguma coisa por aí, tá aí no site do Ictus. Foi bem legal também, é um podcast, um episódio bem descontraído também. Eu não sei porque poucas pessoas encontraram ele, mas se você chegou até aqui, tem mais um nesse estilo aí pra você aproveitar aí no nosso site, tá bom? É bom que é temporal, né? Você pode ouvir em qualquer época da sua vida. Ele vai estar lá. Tá bom, recadinhos finais. Se você quiser me seguir nas redes sociais, @vulgutan. Não sei se você... A Safira eu sei que tinha saído, não sei se voltou, se tá na pretensão. Voltei desintoxicação. Agora é Saf_Alcântara. E Saf Alcântara, né? É, Alcântara, do Dom Pedro. Você quer falar seu sobrenome inteiro, Safira? Já que chega em 2 horas o episódio. Meu nome completo é Safira Thaisa Menezes Alcântara e Souza com S. O meu Souza, eu tenho Souza também, é com S também. Parabéns. Mas a Carol não é com K, né? Então, minha esposa também é Souza, só que o dela é com Z. Eu falei, não, Souza é com S, né? Porque o meu é com S, né? Então. Mas daí Sua esposa é Souza, cara. Eu lembro do Lucas Silva do Mundo da Lua. E ele briga, ele inclusive estudava no SESI também. Tem um episódio que ele fica rival, acho que num campeonato, de algum menino que era, eu não lembro o nome dele, mas era Souza e Souza. Aí, seus filhos podem ser Souza e Souza, Chico. Mas a gente optou por um Souza só, né? Tá certo. Qual ganhou? O da Suzana, que é o Souza com Z. Podia pôr os dois, né? Um SZ ali, fica chique. Não. É, verdade. Nossa, aí complica a vida, né? Beleza, Chico, suas redes sociais, aí, se você quiser deixar. Quem quiser me seguir, pode ser lá no... onde eu talvez nem tanto assim, mas sou um pouco mais ativo, que é no Instagram, né? Então é procurar lá com Chicone que vai me achar. Bom, e as minhas redes sociais, quem quiser me encontrar no Instagram é Carol com 2 L's, 2 underlines, Simão. Simão com S. Beleza, então. É isso, já me despedi várias vezes, nem sei como acabar, alguém fala alguma coisa. Tchau, né? Então vamos falar tchau, acabou. É isso aí. A próxima. Acabou esse programa, acabou, tchau. Isso aí.
Beleza. É nóis.